Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhajasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Jnana Timiradasya Jnana Jana Shalakaya Chakshurabilitam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos, e hoje estamos aqui para dar continuidade aos versos do capítulo 2, os quais estamos dando um certo prosseguimento, e hoje vamos entrar no verso 70, então, do capítulo, que é o resumo do conteúdo do Gita. Depois que Krishna falou para a Arjuna sobre toda essa questão de controlar os sentidos, de ter uma inteligência estável. Então, nesses 3 versos agora finais, dos 70 ao 72, Krishna vai descrever a natureza da pessoa que realmente está controlando os seus sentidos e que está desapegado da natureza material, que está cultivando uma vida espiritual apropriada conforme as instruções do Senhor, como Ele deseja para cada um de nós. Então, o verso 70, Krishna diz a Arjuna: aquele que não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, que entram como os rios no oceano, o qual está sempre sendo enchido, mas sempre permanece calmo, pode alcançar a paz, e não o homem que se esforça para satisfazer tais desejos. Esse verso aqui mostra muito bem o autocontrole que uma pessoa que está rendida a Krishna possui. É fato, que quando entramos nessa dimensão da consciência transcendental, quando transcendentalizamos os nossos sentidos, ocupando-nos ao serviço de Deus, do Senhor Krishna, então não mais nos perturbaremos com esse fluxo de desejos intermináveis que a natureza material proporciona para a nossa mente. A nossa mente, por natureza, ela gosta de desfrutar da variedade material. Porém, quando nossos sentidos são retirados da contemplação da energia material, naturalmente, a nossa mente ela fica calma. E o espírito que realmente está situado nessa consciência divina, ele se torna imperturbável. Então, Krishna está dizendo aqui nesse verso 70, depois de descrever todos os fatores de ações onde não interagimos mais com essa natureza material, surge um resultado natural. Paz significa esse estado imperturbável. Pode estar acontecendo qualquer coisa no mundo material, não só coisas negativas, como também aquilo que chamamos de coisas positivas, mas a pessoa que tem a consciência transcendental já não se envolve mais com aquilo chamado agradável ou desagradável dentro dessa atmosfera ilusória material. Então, quando estamos vivendo na energia material, essa energia material
ela nada mais é do que um fluxo, né, constante de desejos. O tempo todo, a natureza material, através dos modos materiais, está, né, nos solicitando ações, onde tentamos desfrutar dessa natureza material através do nosso falso ego. Isso que se chama a prisão. A prisão é a natureza incontrolável dos nossos desejos. Por isso vemos que em muitas filosofias o fato de, né, controlarmos ou harmonizarmos o nosso desejo é o segredo para que possamos nos libertar dessa prisão material, né? Então, quando, por exemplo, ouvimos as instruções do Senhor Buda, ele explica que a natureza do sofrimento é o desejo, por causa dessa vontade, né, de realizarmos todos os desejos que vão surgindo, que vêm da nossa necessidade pessoal ou sugestionada por um mundo, né, que quer vender muitos produtos ou criar crenças de que algo é melhor. Então, ficamos presos nessa vontade, né, pessoal de realizar desejos. Assim, esse mundo material nada mais é do que um oceano de desejos. Estamos aqui simplesmente tentando nos satisfazer de alguma forma com variadas situações. Essa é toda a questão da prisão material. Por isso que Krishna, nos versos passados, fala sobre a natureza do desapego. Essa natureza onde ficamos sem desejos de possuir, explorar ou desfrutar da natureza material de uma forma, né, descontrolada. É exatamente esse descontrole interno que temos que prestar atenção quando estamos na vida espiritual. Para a pessoa que realmente avança na vida divina, isso vai se tornando mais fácil, porque estamos experimentando um gosto superior. De modo que, como vemos, né, no verso anterior, para uma pessoa comum é muito natural que a vida dela seja essas ações de estar constantemente tentando satisfazer desejos, ou criando um futuro onde certos desejos que a pessoa tem vai se manifestar. Enquanto que o sábio introspectivo, ele entende que a natureza do desejo em si, que é a atividade da energia material, através dos modos materiais, esse desejo ele é algo assim, como um fantasma, né? Algo temporário que realmente não agrada ao espírito de fato. E é nesse contexto que Krishna está dizendo aqui no Bhagavad Gita que a luxúria é o pior inimigo do ser vivo. Porque a luxúria, o que ela faz? A luxúria nada mais é do que você tentar desfrutar da energia material dessa forma, assim, endeusando as coisas materiais. Esse desejo insano de estar sempre gozando a natureza material é o que nos afasta de Deus. Entende? Quanto mais queremos desfrutar a energia material, mais a nossa energia está sendo direcionada para o lado externo da existência. E vamos assim esquecendo a presença de Deus em nosso coração. Se queremos realmente realizar Krishna em nossa vida, ou sentir a presença de Deus em nosso coração, temos que canalizar a nossa energia para o interno. Então, quanto mais estamos vivendo assim do lado de fora, esquecidos de Deus, isso cria uma espécie de hipnose,
onde acreditamos assim piamente que a felicidade e a realização do espírito estão baseados, né, nesse condicionamento, onde nos enganamos pensando que somos a mente e o corpo material. Temos que estar bem atentos, porque Krishna ele está falando aqui nesse verso, né, nessas primeiras palavras, que na natureza material não há uma moderação de desejos. É constantemente você quer fazer uma coisa, depois você quer fazer outra e depois outra, e mesmo que você realize algum desejo seu, a natureza da mente em relação à energia material é que ela nunca vai estar satisfeita com nenhum desejo realizado, porque a natureza da mente é realizar desejos. Então, se você comprou um carro, né, que é o seu sonho, vamos dizer assim, então logo você compra o carro, você se enjoa desse carro e aí você já quer outra coisa, ou quer uma casa, ou quer um carro melhor que aquele que você já tinha. A gente já tem o exemplo, né, do celular, por exemplo, né, você compra um e tem um novo lançamento, então a mídia sugestiona tudo para que você tenha assim, um novo desejo de comprar aquilo, em todas as circunstâncias, né? Se você tem uma esposa ou um esposo, e aí você quer outros tipos de relações, enfim, para a mente o prazer está na variedade. E esse prazer que é muito variável, ele é o que se chama de luxúria. E quando tentamos realizar esses infinitos prazeres, estamos fazendo isso há milhões de vidas, né? Vamos tentando satisfazer um e outro e outro e outro, mas no final tudo é uma grande ilusão. Estamos atualmente nessa forma humana de vida, né? Presos aqui, porque de alguma forma essa natureza atual nossa é uma tentativa de realizar desejos que não realizamos na vida passada. Quando há uma carência de desejos, nesse sentido não realizável, então Krishna fala, então você vai ter que ter outra vida material para realizar os desejos que você não conseguiu nessa vida. E nessa vida você está alimentando ter uma vida X de acordo com certos desejos, e se você abandonar esse corpo material nessa perspectiva de realizável, né? Realizável de novos desejos, então você vai ter que voltar, porque o desejo é que constrói a sua identidade material, essa permanência, né? Em ilusão acontece por causa do desejo. E todos os mestres falam que se eliminarmos o desejo, então vamos nos libertar do sofrimento. Sofrimento nada mais é do que a frustração das coisas que julgamos agradáveis, que não conseguimos realizar. Entende? Então a pessoa está sempre sofrendo porque ela quer sempre desfrutar de algo que não tem, porém o que estamos explicando aqui, de acordo com a natureza da ilusão, é que quando você consegue esse desejo que você tanto almeja, no fim você perde o interesse pelo objeto da sua conquista, porque a sua mente ela está sempre almejando novos desejos. Essa é a natureza da mente. Quem compreendeu isso e realmente freia esse fluxo incessante de desejos, como Krishna está falando aqui, né, nesse verso, que é muito importante. Então a pessoa não se perturba mais, ela se afasta, né? Se afasta dessa escravidão dos desejos. Krishna explica no Bhagavad Gita que já que vivemos num tipo de natureza, né, que cria esse fluxo incessante de desejos, e já que estamos nessa situação da mente, e que devemos controlar os nossos sentidos, que são eles que vão
atrás da forma de realizar os desejos. Então Krishna explica que a melhor forma, que é a mesma coisa da natureza desapegada ou imperturbada, é você usar o seu desejo no sentido de usar as coisas materiais para Deus, né? Desfruta, né? Você vai desfrutar da energia material oferecendo-a para a suprema personalidade de Deus que está em seu coração. Esse é o segredo que Krishna fala para que nos libertemos desse fluxo incessante de desejos. Quando temos um só desejo, que é satisfazer a Deus, então todos os outros desejos cooperam com esse desejo central do espírito que realmente está consciente de Krishna, de Deus. Essa é a inteligência, né, que Deus pede que usemos. Então, sejamos, né, pessoas menos perturbadas, porque durante a nossa vida material, mediante o karma, estão vindo muitas coisas agradáveis e muitas coisas desagradáveis, favoráveis e desfavoráveis. É natural, assim é o mundo da dualidade. Aqui nessa energia densa, né, essa energia de Krishna, é um lugar que sempre vai ter esse contraste. Não adianta assim, tentar ter um equilíbrio assim, só satisfatório no mundo material. Não é assim que funciona. Então, esse exemplo aqui que Krishna dá, que a pessoa que não se perturba, ela é como um oceano assim, que sempre permanece estável, mesmo que diversos rios, né, do desejo estejam entrando nele. Krishna, ele sempre dá uns exemplos assim, bem interessantes, né? A natureza da alma imperturbável é aquela que permanece sempre a mesma, independentemente dos desejos que estejam entrando através de sugestões, como desejos que estejam saindo por meio da nossa inteligência iludida, né? Entende? Então, esse exemplo é muito interessante, porque o devoto, ele não se agita, porque ele compreende a natureza da dualidade material, que está sempre tentando levar a sua energia para fora. Então o devoto observa o quanto que ele está sempre meditando nos pés de lótus de Deus, ou o quanto ele simplesmente está vivendo a sua vida material cheio de, né, intenções, pretensões, de realizações para o futuro. O devoto, ele testemunha o mundo material. Então, através deste testemunho, o devoto ele está sempre assim, calmo, como o oceano, né? Milhões de desejos entram, mas o oceano permanece estável. Isso é interessante para meditar, porque é exatamente assim. É exatamente assim que está acontecendo com cada um de nós. Mas se nos situarmos na consciência de Krishna, como foi falado no verso 66 desse mesmo capítulo, quando estamos em paz, naturalmente a felicidade se manifesta dessa paz. Quando paz significa que você está como o oceano, sem se incomodar com as sugestões do mundo material. Maya, o poder de Maya é esse, é o poder encantador. É o poder que fica te ofertando várias situações de energia para você desfrutar. E se você esquece de Deus e tenta desfrutar sem oferecer ao divino a prática de suas ações, isso que se chama serviço devocional, se você não faz suas atividades servindo a Deus, então você se enreda, né, na energia material
e acaba se identificando com o corpo material, e assim a mente começa a se tornar o Senhor, começa a tomar conta da sua vida. Porque a mente ela tem uma característica assim independente, como tem aquele exemplo, né, que demos também, que a mente ela é a rédea controlada pela inteligência, que é o condutor, né, da quadriga, e os cavalos são os sentidos. Se você deixa as rédeas soltas, as rédeas representam a mente, então os sentidos eles vão tentar satisfazer assim todos os desejos, né? Os cavalos vão querer comer a grama mais próxima do abismo. Isso é muito perigoso, porque perto do abismo, né, estão as gramas mais assim fresquinhas, maiores. Então esse abismo é simbolicamente significativo, porque quanto mais estamos perto, né, dos desejos assim super assim que fazem nos afastar de Deus, é muito fácil cair nesse abismo, e aí perdemos mais uma oportunidade da forma humana de trabalharmos nessa propensão para voltar para Deus. Então o devoto, Krishna diz aqui que ele permanece calmo, né? Como diz o Mestre Cristo, né? Os mansos de coração é que herdarão o céu. Eles são mansos, mansos não no sentido assim, é aquela pessoa que observa o mundo e sabe o que há por trás de toda essa atividade louca, né, da energia material. Então Krishna fala que só pode alcançar a paz essa pessoa que está imperturbável em relação à sugestão da natureza material, e desse modo, independentemente do que esteja acontecendo na sua vida, ele permanece calmo, porque ele entende que tudo na energia de Maya é para arrastá-lo para fora de sua consciência. Então isso é a vida devocional. Quando você está praticando serviço devocional, você está meditando, né, o tempo todo em Krishna, sempre lembrando de Deus, sempre amando o Senhor, completamente consciente. Então a sua mente não é assim arrastada tão facilmente para a energia material. É dessa forma que a sua mente se torna a sua amiga, e você projeta um mundo de realidade espiritual. Esse é o segredo que Krishna vem nos ensinar, e que ele está dizendo aqui muito bem nesse verso aqui, né? Então Krishna fala que o homem que se esforça para satisfazer assim, tais desejos, ele sempre vai estar perturbado, sempre vai estar agitado, não vai alcançar essa paz que é pretendida por todo aspirante espiritual para realizar o divino dentro do seu coração. Prabhupada ele dava o exemplo da manteiga que é jogada no fogo. Quanto mais jogamos a manteiga nesse sentido de querer apagar o fogo, mais o fogo se expande. Então, quanto mais tentamos parar os nossos desejos materiais, satisfazendo os desejos materiais, mais ele aumenta. Criamos o hábito, né, o vício, e dessa forma acabamos sendo, né, presos por essa satisfação temporária, porém que é repetida indefinidamente. Entende? Então tudo aquilo que da natureza material é assim. Quanto mais você come, mais quer comer. Quanto mais você bebe, quer beber. Quanto mais você faz sexo, mais você quer fazer sexo. Assim, a satisfação acontece, porém o fluxo incessante de manifestar de novo esse tipo de desejo continua. Porém o sábio, ele observa em si os desejos, e quando esses desejos acontecem, ele simplesmente transfere essa energia para a sua natureza superior, e automaticamente os desejos são dissolvidos. Entende? Temos que estar conscientes. Tão logo haja uma
perturbação no mundo material ou alguma situação assim agradável, porém essa situação vai nos afastar de estar fixo em Krishna, o devoto assim imediatamente ele rejeita essas situações da dualidade material. Esse é o segredo da pessoa que é chamada imperturbável, né? Ela está no meio do caos, porém está em paz, porque o caos faz parte do ciclo, né? Da era de Kali Yuga. Kali Yuga é uma era caótica, é natural. Porém, se você está fixo em Krishna, em Deus, se você sabe como se comporta, né? Qual as características das eras que são cíclicas, que você entende que está na era de Kali Yuga, então você fica em paz porque você já está trabalhando na sua natureza humana, a sua volta para Deus, e deixa as coisas acontecerem como tem de acontecer, porque Deus está controlando tudo. Entende? Essa é nós somos favorecidos por Deus em nosso coração para permanecermos conscientes quando não estamos assim simplesmente presos aos desejos. Porém, Krishna diz que podemos satisfazer os nossos desejos de uma forma, né, moderada, de uma maneira tal que isso não vai assim também nos afastar assim, tanto de Krishna. Então, de vez em quando, damos uma colaborada, né, com a energia material, quando sabemos que ela não está sendo um obstáculo assim, tão grande para a nossa prática espiritual. Fazemos assim uma amizade, né, uma diplomacia amigável com a energia de Maya, porque entendemos que Maya é uma serva de Krishna e que ela está fazendo, né, o papel dela. Então isso aí tudo é um fluxo da inteligência de compreender essa realidade que nos cerca, né, atualmente, enquanto estamos dentro dessa forma física chamada, né, corpo humano. Esse veículo maravilhoso que Deus nos deu para evoluirmos, para experimentar, né, a contradição da existência. Aqui tudo pode não ser, tudo pode estar certo ou pode estar errado, aqui tudo é relativo. Mas quando estamos na consciência transcendental, ficamos além dessa perspectiva material, que nada mais é do que uma simbiose de milhões de desejos prontos para se manifestar de acordo com a sugestão que eles fazem à nossa mente quando estamos na ignorância. Então, enquanto não despertarmos espiritualmente, haverão aí, né, centilhões de desejos para centilhões de vidas. Nossa vida vai ser como a manteiga tentando apagar o fogo. Não é satisfazendo todos os nossos desejos que vamos ficar satisfeitos. Pelo contrário, quanto mais realizamos os nossos desejos, mais e mais desejos vêm. Por isso, Krishna está falando aqui, é o incessante fluxo de desejos. Se você compreender isso já é 50% de liberdade aí, né, da sua mente. Então, aqui no significado de Srila Prabhupada, ele diz: embora esteja sempre cheio d'água, o vasto oceano está sempre, especialmente durante a estação das chuvas, recebendo água e mais água. Mas o oceano continua o mesmo, estável. Ele não se agita, nem vai além do limite de sua orla. E isto também se aplica a uma pessoa fixa em consciência de Krishna. Enquanto tivermos um corpo material, as demandas do corpo para a gratificação dos sentidos continuarão. O devoto, porém, não se perturba com esses desejos devido
à sua satisfação plena. Um homem consciente de Krishna não precisa de nada, porque o Senhor satisfaz todas as suas necessidades materiais. Esse aqui é um ponto muito importante, porque sempre nos perguntamos, e aí, como temos que desejar, como o nosso futuro vai ser nesse mundo? E aqui Prabhupada simplesmente fala que se nós estamos rendidos a Deus, e Deus é o controlador de toda energia material, na verdade a energia material é também parte integrante da substância divina. Então, naturalmente, se Krishna vê que você está desejando o serviço devocional, que você está desejando usar a sua vida para servir a Deus amorosamente, para satisfazer o desejo de Deus, que é levar todo mundo de volta para o plano espiritual. Então, se você permanece nessa posição confortável, de acordo com o plano divino para a sua vida, naturalmente, Deus, dentro do seu coração, Ele vai satisfazer todas as suas necessidades materiais. Se você tiver dúvida quanto a isso, você está perdendo assim, um ponto muito importante. Você tem que deixar Deus agir na sua vida. Solte essa preocupação assim, tão grande com a energia material. A única preocupação que você deve ter de fato na sua vida é de estar, né? O quanto você está servindo ou trabalhando a sua energia para mantê-la nessa condição mais interna, lembrando-se de Deus, praticando esse processo de Sri Krishna Sankirtana, usando tudo em união com outras almas para agradar a Deus, levando a sua instrução e a sua vibração para esse mundo material de escuridão. Quanto mais você usa a sua potência interna do coração autorrealizada para satisfazer o propósito divino, como Krishna fez, vindo aqui a esse mundo material para nos ensinar sobre a sua existência, os seus passatempos e também toda essa sabedoria do Bhagavad Gita. Se você usa a sua energia para mostrar essa realidade divina para outras almas que estão perdidas nesse mundo, vivendo apenas em tentativas de satisfazer seus milhões de desejos, pessoas, né, insatisfeitas. Se você leva esse conteúdo, essa riqueza para essas almas, então você naturalmente vai receber a graça de Deus. E tudo aquilo que é material é insignificante. Deus, Ele pode dar assim, tudo para o devoto. Porque o devoto já não tem mais esse tipo de desejo de desfrutar e possuir as coisas materiais. Entende? O devoto se torna potencialmente um co-criador perfeito com Deus nesse mundo material. É nesse ponto que cada pessoa tem que chegar. Estamos aqui nesse mundo material evoluindo, né, para chegar nesse ponto da rendição completa aos pés de lótus de Krishna, de Deus. Se você compreendeu isso, então realmente você está agraciado pela benevolência do Supremo que mora em seu coração. Então, Prabhupada estava dizendo isso, que Krishna satisfaz todas as necessidades materiais e que por isso, por você confiar plenamente em Deus no seu coração, porque você entendeu que não há assim essa hipótese de você controlar algo na energia material. Você não controla a Maya, é Krishna que controla a Maya, e Maya é que traz as coisas materiais. Então Krishna, ele faz com que Maya sirva ao seu devoto, trazendo as coisas materiais que o devoto porventura desejar para usar no serviço divino. Então Prabhupada fala que por isso o devoto, ele é como o oceano.
que está sempre completo em si mesmo. Essa palavra aqui, completo, significa tudo, significa autossatisfeito. Deus, por exemplo, Krishna, ele é completamente, satisfeito com tudo. Ele não precisa de nada. Ele só aceita o nosso serviço por causa do elemento amor, para trocar relações amorosas. Krishna, ele não precisa de nada. A única coisa que ele quer de nós é o nosso amor. Ou seja, esse é o desejo de Deus. Tudo que ele quer de nós é essa afeição eterna. Por isso que ele nos cria, para desenvolvermos o amor a Deus eterno. Então a pessoa que entende isso e que dá o seu amor a Krishna, ele é completo em si mesmo. Ele se torna autossatisfeito, porque o amor, diferentemente da luxúria, que simplesmente é baseada em interesse de satisfazer desejos, o amor é simplesmente a energia da alma canalizada para Deus, para tentar satisfazer aquele que é a fonte da nossa vida. De modo que o amor, ele é expansivo. Assim como há um fluxo incessante de desejos nesse mundo material, quando estamos vivendo no falso ego, do mesmo modo, há um fluxo incessante de amor quando estamos vivendo em nossa condição, espiritual. E quanto mais você tenta amar a Deus, mais e mais esse amor vai sendo uma necessidade da alma. Compreende? Então, amar a Deus aumenta o nível de bem-aventurança, de felicidade, de ananda da alma. Essa é toda a questão. Se você entende que a coisa funciona do lado externo, assim como também do lado interno, do lado externo um fluxo de desejos e do lado interno um fluxo de amor. Só que o fluxo de desejos traz sofrimento, frustração, traz medo, traz expectativas, preocupações. Mas o fluxo de amor, ele só traz êxtase, orgasmo consciencial, traz afetividade, alegria, carinho. E quando isso é trocado com Deus, quando há uma simbiose energética de amor com o divino, nem conseguimos ainda entender nessa condição humana, a maioria das pessoas que ainda vive uma vida de escuridão completa, se identificando com o corpo, ela não pode entender isso. E quando lemos os passatempos de Krishna e vemos a relação dele com as gopis, com seus parentes, com seus amigos, tudo isso é um movimento do fluxo incessante de amor no mundo espiritual. Em Vrindavana, Vaikuntha, dessa forma, Então o devoto que está vivendo completamente consciente de Krishna, ele é completo em si mesmo. Ele pode usar toda a natureza material, tendo coisas materiais, ele usa simplesmente para Krishna, que o desejo desse devoto é simplesmente amar cada vez mais a Deus, assim como o desejo de Krishna é amar cada vez mais a sua própria manifestação, sua própria criação. Então, assim como Krishna, nós temos que ser completos em nós mesmos, autossatisfeitos. A partir do momento que entendemos que somos perfeitos como é perfeito o Pai, essa perfeição significa simplesmente estar vivendo em Deus e entendendo completamente como é o mecanismo da natureza material que nos prende aqui nesse universo. Prabhupada está dizendo que os desejos talvez assediem a pessoa, assim como as águas dos rios que correm para o oceano, mas ele é estável em suas atividades e não se perturba nem um pouco com os desejos para a satisfação dos sentidos. É isso que caracteriza um homem consciente de Krishna, alguém que perdeu toda a inclinação para a satisfação dos sentidos materiais, embora os desejos estejam presentes. De modo que você pode estar vivendo no meio de todo esse encanto material,
Porém, por causa dessa consciência mais transcendental, você perde essa inclinação de satisfazer, né, os sentidos materiais, porque você já não mais se identifica com esse corpo e com essa mente, né, sutil, assim, que está projetando o mundo material. Eu acho muito, assim, interessante isso, porque tudo é místico, né? Aparentemente há uma normalidade, assim, quando você está nesse mundo material, assim, vivendo assim, tantas vidas, que a própria natureza de identificação com o mundo material se tornou algo normal e geralmente nem questionamos mais, né? Igual a muitas coisas nessa época atual que são completamente fora da realidade espiritual, mas vemos assim as coisas como naturais, assim, e nada é natural. Assim. Porém, quando observamos a ação mística, né, desse mecanismo da natureza material, através do controle, né, perfeito de Deus, através da sua energia maia, então isso é formidável, né, maravilhoso. Então, o que vai nos caracterizar é a nossa consciência em Deus. O sintoma, né, real de uma pessoa rendida a Deus é que ela perdeu essa inclinação de satisfazer os seus desejos. Não é que ela está reprimindo, está evitando, assim, fazer as coisas materiais, né, desfrutar do mundo material. Não é isso, porque quando estamos sentindo o prazer transcendental através da sabedoria e do amor, naturalmente você já passou por essa fase de querer desfrutar da energia material. É isso que Krishna está dizendo aqui, né? O devoto, ele está sendo sugestionado o tempo todo pelos encantos materiais, porém ele, em vez de desfrutar desses encantos, ele usa tudo para agradar a Deus. Como Prabhupada falava, faz do limão a limonada. Tudo que você ganha materialmente, você adoça com a consciência de Krishna, e isso se torna desfrutável para os sentidos, né, do espírito. Então Prabhupada está dizendo aqui, porque o devoto permanece satisfeito nesse serviço transcendental amoroso ao Senhor, ele pode assim ficar estável. Estabilidade mental é isso. Aí dá o exemplo, né? Como o oceano, e portanto goza de paz plena, porque você só é perturbado porque você tem desejos de realizar coisas materiais, e dentro dessa ilusão você está sempre agitado, ansioso, ou se lamentando, né, pelo que perdeu ou pelo que não tem. Então vem inveja, vem cobiça, todos aqueles sentimentos desagradáveis. Então você não tem essa paz plena, você não consegue gozar esse estado de harmonia. Mas o devoto não, ele está fazendo o seu serviço transcendental amoroso e estabilizou, né, a sua mente. E somente nesse momento, quando a mente está pacífica ou estável como o oceano, é que você realmente pode experimentar aquela paz que vai trazer a felicidade. Então Prabhupada fala que, todavia, outros que, mais do que o simples sucesso material, querem alcançar a satisfação dos desejos até o ponto de liberação, nunca obtêm a paz. De modo que aqui, Srila Prabhupada está falando que não só os desejos que temos assim de querer as riquezas materiais, né, ser bem sucedido materialmente nesse mundo material, mas também aquelas pessoas que querem se libertar do mundo material. E aí também eles renunciam, né, assim, à energia material. Então Prabhupada está dizendo aqui que essa é uma espécie de desejo que você também quer satisfazer, né? Então é o mundo da dualidade, tanto se apropriar da energia material quanto se libertar da energia material faz com que você não obtenha essa paz de espírito, essa paz que é necessária para você acessar, ascensionar a sua energia para as dimensões mais íntimas, né, da alma, que vão criar essa condição onde você vai se conectar com Deus com plena consciência. Então é
muito importante entender esses desejos, né? O desejo pode vir tanto para você se apropriar da matéria, quanto de se liberar da matéria. Então, o problema todo é o desejo. Agora, se você usa a energia material para servir a Deus, naturalmente, isso é a sua liberação. Liberação não é deixar de fazer a coisa material, mas usar a energia material para satisfazer a Deus. Então você vai realmente obter a paz. Muito importante essa instrução aqui de Srila Prabhupada. Aí ele continua dizendo que os trabalhadores fruitivos, os salvacionistas e também os yogis que buscam poderes místicos são todos infelizes devido aos desejos não satisfeitos. Aí ele já vai também para uma plataforma mais elevada, que são os yogis que acham que através de poderes místicos podem controlar a matéria, né? Tem esse desejo de... Porque se você controla a matéria, é a mesma coisa. Você acha que vai conseguir se apropriar das coisas através de um meio mais místico. É a mesma coisa. Então tudo isso é sintoma de prisão material, né? Então Prabhupada está falando aqui que todo mundo, né, seja a pessoa querendo se apropriar da matéria pelos meios normais, ou as pessoas salvacionistas que querem, assim, desejam renunciar ao mundo material, ou as pessoas que estão buscando poderes místicos, assim, todo mundo jamais terá o seu desejo satisfeito. Mesmo o yogi, né, que é poderoso assim misticamente, por mais que ele consiga as coisas materiais do jeito que ele quer, usando a energia com certo talento, né, de conhecimento místico, também não vai se satisfazer. Jamais. Quanto mais poder místico você usa, mais preso você fica também. Por isso que é dito que o devoto ele não tem desejo desse tipo de poder, né? Porque ele entende que Krishna está controlando tudo, e no momento em que ele precisar desse poder místico, então Krishna dá uma potência específica para o devoto, para ele cumprir a missão dele nesse planeta. Porém o devoto não tem essa ambição, né? Isso é o ego, né? O ego quer ter esse poder, magia, né? Essas coisas assim, controlar a energia material. Então temos que prestar muita atenção nessas instruções, porque o devoto está simplesmente rendido a Deus, amando a Deus, fazendo o seu serviço humildemente, sem nenhum desejo de nada, amor por amor. Essa é a beleza da pessoa que tem consciência espiritual conectada a Deus. Humildade, tolerância, né? Respeito, e segue a sua vida assim, completamente confiante de que Krishna, que Deus está controlando tudo, né? Então, Krishna, ele é o Yogesvara, ele é o Senhor Supremo de todos os poderes místicos. Então, todo poder que um yogi possa adquirir através de alguma prática espiritual, esse poder ele vem de Deus. Ninguém tem poder por si próprio. Tudo que temos está vindo de Deus, de dentro do nosso coração. Então temos que ficar bem assim, atentos para aquilo que estamos querendo, fora do padrão de amar a Deus. Se o devoto ama a Deus, ele é o ser mais poderoso, né? Então os semideuses, muitas entidades superiores se acercam desse devoto para que a missão dele seja cumprida da melhor maneira nesse mundo, que geralmente a posição do devoto puro é ensinar as outras pessoas a amar a Deus. Então Krishna vai dar muita inteligência para o devoto falar de uma maneira, numa linguagem acessível, onde todos, né, poderão abarcar esse conhecimento em seus corações e se transformarem também em devotos puros de Krishna. Então todo mundo aqui, né, é infeliz, e os desejos nunca são satisfeitos. Entendendo isso, saímos desse circuito, né, enganador de várias vidas, o qual já estamos passando. Prabhupada diz que mais quem é consciente de Krishna, pelo contrário, sente-se feliz, servindo ao Senhor, e não precisa satisfazer desejo algum. Entende? Se você satisfaz Krishna, você já está satisfeito. Esse desejo de amar a Deus
é a soma de todos os outros desejos que temos, assim, de uma forma inconsciente, onde tentamos depositar o nosso amor nas coisas materiais, que recebe assim várias designações, né, nomenclaturas. Então, na verdade, sem estar com a energia voltada para Krishna, tudo se torna luxúria. E essa luxúria é o que Krishna diz que é o portão do inferno da alma, né? Inferno nesse sentido assim que vamos estar sempre insatisfeitos e infelizes nesse mundo material. Então o devoto, ele está sempre feliz, está em Ananda, né? Porque quando você entra em contato com Krishna, imediatamente esse amor, né? Essa felicidade, essa paz, tudo se manifesta. Então o Prabhupada fala que, de fato, aquela pessoa que é consciente de Krishna, né? O devoto, assim, nem quer se libertar desse mundo. Ele não tem assim, um desejo fora do serviço devocional, do servir a Deus em amor. Ele não fala assim, vou servir a Deus porque fazendo isso eu vou me libertar desse mundo material. Ele já não está categorizando o seu desejo para as coisas externas, seja se apropriar ou se libertar. Ele simplesmente vive em Krishna e deixa que Deus leve a alma dele a hora que Krishna quiser. Se Krishna também quiser que o devoto, né, fique aqui nesse mundo material, o devoto fica, o devoto está bem. Ele já está em outra consciência, bem diferente daqueles que ainda estão, né, tentando esse contato mais íntimo, né, com Krishna. Então o devoto, ele não pensa em se libertar desse aparente cativeiro material, porque ele já vê a verdade que está além dessa substância material. Ele transcendeu esse desejo de mukti, né, de se libertar. Então o Prabhupada termina esse significado dizendo que os devotos de Krishna não têm desejos materiais, nessas várias categorias que falamos aqui, né, nesse verso, e por isso eles vivem em perfeita paz. E isso é a coisa mais maravilhosa que tem, é quando você atinge esse ponto de não assim estar afastado do mundo material, nem assim acoplado, vamos dizer assim, à energia material, porém você caminha em paz, tanto no inferno como no paraíso. Essa sua paz não é alterada porque você anda com Deus. Se você anda nesse mundo, nessa Kali Yuga, cantando o seu santo nome, né, o Mahamantra Hare Krishna, basicamente você se move com a divindade presente no seu coração e nem há questão mais de inferno e paraíso, porque sua consciência está completamente, né, vivendo numa dimensão que não tem densidade material. Isso se chama a pureza de consciência. Você consegue compreender que o seu mundo é uma manifestação da sua realidade de compreensão. Então a atenção nos pés de lótus de Deus cria essa situação onde você não mais se perturba e você observa assim, né, as pessoas com tantos desejos materiais de acordo com a influência dos modos da natureza material, e você vai para esse modo transcendental e segue sua vida tentando, né, iluminar as pessoas, mostrando qual é a verdadeira natureza do desejo e o que realmente devemos desejar para entrar nessa paz tão pretendida, né, pela alma internamente, onde ela vai manifestar um mundo onde o devoto usa tudo para satisfazer a Deus, e automaticamente, quando Deus se satisfaz, a alma também, né, naturalmente fica também satisfeita. Então esse verso foi muito bacana, muito legal a gente meditar nele. Vou repeti-lo aqui. Aquele que não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, que entram como os rios no oceano, o qual está sempre sendo enchido, mas sempre permanece calmo, pode alcançar a paz, e não o homem que se esforça para satisfazer tais desejos. Então é isso. Gostei muito da aula hoje, da inspiração recebida. Espero que vocês possam meditar e seguir, né? Vamos seguir em paz, porque o devoto não entra no caos. Ele sempre está vendo tudo da perspectiva divina,
Ele não vive se esforçando para algo além do que ele precisa ter. Ele deixa tudo na mão de Deus. Quando você chegar nesse ponto e você começar a verificar que na sua vida tudo começa a acontecer perfeitamente, então você relaxa de fato, né, e simplesmente se estabelece nessa consciência espiritual e fica como o oceano, independente de tudo que está sendo sugestionado na sua vida. Então, o devoto ele é manso, ele é calmo, tranquilo e segue a sua vida, iluminando as outras pessoas. Então, todas as glórias são a sua divina graça. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias são os devotos reunidos, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada. Haribo.